Fala, nação rubro-negra, agora é a hora de virar a chave, classificação, Libertadores, essa é a meta do meio de semana, mas antes, vamos com uma analogia aqui, aquelas 2, 3 fatias de pizza do dias anterior que a gente saboreia, parece que são até melhores, não é isso mesmo? Vamos ver aqui mais um pouco sobre a nossa vitória e os palmeirenses chorando, vamos ver o que eles têm a dizer aqui no Band Esporte, programa G4, crédito de imagem abaixo e bora lá. Mas antes se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando o like para elevar o canal, porque é de graça e não dói. Bora lá conferir o chororô com relação a esse jogo. Já reconheceram a vitória do Flamengo, problemas na arbitragem, tudo bem, mas pesaram menos. Bora conferir. Aí tivemos Palmeiras 0, Flamengo 2. É normal, né? Palmeiras é o freguês do Flamengo. Não é normal por ser o Palmeiras e tal, mas Palmeiras contra o Flamengo é normal, né? Freguês. Muito bem, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro depois de mais uma rodada. Palmeiras ainda líder com 22 pontos, só que agora o Flamengo colou. Tá com 21 e o Cruzeiro que encostou, 20. Tá bonito, hein? 22, 21 e 20. E Tirone. Oi. E como os dois se enfrentam, é incrível, mas o pênalti que o Piquerez perde pode colocar no final de semana o Palmeiras como terceiro, era para estar líder isolado e com alguma vantagem, e pode terminar a rodada do final de semana em terceiro, incrível, né? É verdade, tem razão. Massa, o jogo. Tem um fato nesse jogo que me chamou mais atenção e não vi as pessoas falando. E eu vou começar por ele. Quando o Palmeiras toma um gol, eu tava assistindo o jogo com o meu cachorro Oliver, e aos 35 minutos do segundo tempo, o Abel Ferreira cometeu uma aberração, que é a maior aberração. Eu entendo, mesmo tendo Maurício, Paulinho, não teria feito isso, teria entrado com o Maurício. Falei isso, que se você tem dúvida, pega lá no meu pré-jogo. Mas eu entendi depois, o João falou, a gente queria bloquear os lados do Flamengo com o Cebolinha e o Araújo, né? O Luiz Araújo. Dá pra entender isso, só que o Palmeiras não pode mais jogar só pra bloquear o adversário, tem que jogar e fazer jogar. Então o Maurício, mesmo que você perca o jogo, corra mais riscos atrás, né? Entendendo que ele não tinha o Aníbal ontem no banco, o Aníbal teve problemas particulares, não sei quais foram. Isso não me incomoda em nada. Mike, dobra de lateral, para mim isso aí é função tática, estratégia, dá para entender. Poderia ter, o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, a estratégia deu certo, impediu o Flamengo de jogar, o Flamengo finalizou aos 52 minutos, porém, se você for ver o que o Rossi defendeu no primeiro tempo, é nada. Então também a estratégia funcionou de um lado, não funcionou do outro. Aí é óbvio que não dá para deixar de fora que perder 4 de 9 pênaltis tem uma influência dentro do jogo, né? Que se o Palmeiras faz o gol no primeiro tempo, dificilmente o Flamengo empataria ou viraria. A gente conhece o Palmeiras, sabe como o Palmeiras funciona. A partir daí, quando você toma o primeiro gol, essa é a maior aberração que eu já vi essa comissão técnica fazer. Porque tem algumas coisas no jogo de futebol tem que ser clara. Como eu ataco, como eu me defendo, como eu ataco na bola parada, como eu me defendo na bola parada. São 4 questões, quesitos simples. E quando você toma um gol, e o Abel já fez isso, não dessa forma, mas já fez. É a mania de tirar a volante e botar o Veiga para jogar de 8. Ontem, o que ele fez, quando eu vi, falei, vai entrar o Luiz e o Veiga, quem vai sair? Ele tirou o Gomes e o Evangelista. Ele acabou com o Palmeiras. Tinha mais 15 minutos de jogo. Ali era a chance de empatar o jogo. Ele simplesmente jogou o Palmeiras na lona. Por quê? Prestem atenção nos meus argumentos. Não se trata de falar mal do técnico, da comissão técnica, mas se trata de falar do que é o jogo de futebol na minha concepção. Eu posso estar errado, tudo bem. Caramba, você tomou um gol, você está jogando em casa, 40 mil pessoas, é o Flamengo. Uma das coisas fortes do Flamengo é o quê? Qualidade individual. Qual é o forte do Palmeiras? Jogo coletivo. Como no jogo coletivo você vai fazer gol com 3, 1, 6? E 3, só um zagueiro. O Giais desesperado, o Piquerez que avançava também,
ficava 3, 4 contra 1, contra 2, vai tomar o segundo, e não tomou o terceiro porque o juiz acabou o jogo, e eu senti alívio. Agora, foi uma catástrofe, isso é uma tragédia, isso é uma incompetência que me espanta, eu fico muito espantado, gente. Como uma comissão técnica dessa, tão vitoriosa, tão competente, entendeu? Não dá. E adiantou alguma coisa? Qual foi a defesa que o Rossi fez? A não ser, lá no final do jogo ainda estava impedido, talvez o Flaco. Estava 2-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Se você vai enfrentar um adversário grande, você precisa ter, a primeira coisa, organização, pautada dentro do seu conceito de jogar bola, que é o conceito do Abel e dessa comissão técnica. Então, para mim, essa é a maior aberração, surpreendente, incompreensiva para mim. Eu não compreendo. Talvez eu seja burro, eu não compreendo. Você colocar o Murilo, mas o Gomes tinha cartão. Então, se o Gomes tinha cartão, colocasse o Fux para tirar um zagueiro, um volante e com mais um meia. O que adianta você empilhar Paulinho, Maurício, Flaco, Veiga, Estevão, se a bola não chega lá? Óbvio. Não é possível que uma comissão técnica deste tamanho pense algo assim. Esse é um aspecto do jogo, eu estou pegando dos 35 minutos finais, porque foi o que mais me incomodou, certo? Agora, é óbvio que tem alguma coisa errada quando você tem 9 pênaltis e acerta 4. Quando sai pênalti, eu vou no banheiro, eu vou lá embaixo pegar alguma coisa pra comer. Sei bem como é. Entendeu? Porque vai perder. Não pode bater um pênalti de forma frouxa. Olha só, recua a bola pro goleiro, Piquerez. Senta o pau, Piquerez, na bola. Manda a bola lá no Morumbis. Outro ponto. Agora vamos entrar na questão da análise do jogo em si. Não achei o primeiro tempo ruim do Palmeiras. Achei que no segundo tempo o Felipe Luiz fez uma mudança interessante. O Cebolinha estava mal. O Flamengo melhorou um pouco, mas também não estava, mandando no jogo. Normal, o Flamengo entendeu. Acho que aprendeu a lição no jogo contra o Cruzeiro. Que ele, Flamengo, não tem obrigação de ser o Melva, de malvadão todo o jogo. Que ele pode sim jogar por uma bola. Que ele pode sim ser reativo, né? E aí vamos entrar nos pênaltis. Eu não sei se foi pênalti pro Palmeiras. Eu não sei. A tendência é achar que não foi, aquela bola na mão lá. Se o pênalti do Arrascaeta foi, no Vitor Roque foi, pra mim nenhum dos dois foi. E se é pra expulsar o Gustavo Gomes naquele lance, que expulse, que faça a arbitragem correta. Que sejam capazes, competentes. Entendeu? No lance do Arrascaeta até entendo chamar, falar, olha, teve esse braço aqui no Murilo. O Arrasca, quando o Murilo toca nele, ele vira pra trás, inclusive foi um passe de balé, dá uma olhada. Olha lá. Opa! Então tudo bem, olha, não me incomoda em nada vocês dizerem que eu sou Palmeiras é freguês, que eu tô chorando. Isso tudo, cara, pra mim é coisa de torcedor e eu respeito, entendo, sem problemas, não me incomoda em nada, zero, né? Acho que tem espaço pra tudo. Né? E reconhecer a vitória do Flamengo justa pelo que o Flamengo fez no jogo é fato. Reconhecer que essa arbitragem é danosa ao futebol brasileiro, inclusive em alguns lances beneficiando o Palmeiras, é fato. E reconhecer que aquilo que a comissão técnica do Palmeiras fez aos 35 minutos, nem eu faria no meu time. De várzea, de botão, sei lá. Isso é um negócio, isso é uma aberração. Isso me espanta, para não dizer choca, e me deixa preocupado, sim. Porque esse tipo de adversário é que o Palmeiras vai pegar nas Copas. No Brasileiro, veja, pode ser que o Palmeiras seja 4º colocado quando virar o Mundial, perca do Cruzeiro. Acho mais fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro fora do que do Flamengo em casa. Mas isso é outra discussão, vai ficar lá pra frente. Mas vem cá, mas são sinais, cara, são sinais. É esse tipo de adversário que o Palmeiras vai enfrentar. Porque depois cai lá a Copa, teve azar. Você precisa ter capacidade de jogar contra o Flamengo e jogar bem, e ganhar o jogo. Contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, seja qual for o adversário que vai vir aí na Copa, entendeu? Nas Copas. Porque a estratégia foi muito melhor que a do Palmeiras do início ao fim, né? E quando o Massa fala do aprendeu contra o Cruzeiro,
foram os 2 jogos que o Flamengo fez de confronto direto como visitante e aprendeu mesmo. Né? A partir da escalação e das mexidas, com menos, ele fez mais. Né? E às vezes é preciso ter coragem, porque a gente falava aqui, o Pedro não vai jogar, certo? E o Pedro só entrou no final quando o Bruno Henrique não aguentava mais. Né? E o Pedro e o Rascaeta não vão jogar juntos fora de casa, não vão jogar, a não ser numa exceção. E o Flamengo vai marcar mais do que marca. E se você colocasse os 2 times, o do Mineirão e do Allianz Parque, completamente diferente, eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem na estratégia, e mesmo que alguns jogadores tenham ido mal individualmente no primeiro tempo, como foi o Everton Cebolinha, a estratégia estava bem montada. Jogou com um volante que não sabe passar, mas que é um bom marcador, que não deixou o Estevão jogar, né? O Everton. O Gerson se sacrificando pelo time, jogando como segundo volante. Os pontas se sacrificando pelo time, marcando a saída de bola. Então o Flamengo acho que fez um jogo bom e as trocas foram muito bem feitas. Né? Já tem, não tem volante, Varela vai de novo para volante. Ele cresceu no jogo como volante. Né? E o Danilo entrou bem no lateral, o Ayrton Lucas entrou bem na segunda linha. Né? Dobra de lateral. Então, mas aí que tá. O Flamengo, nada mais é que eu falo, o Flamengo é um time grande como outro qualquer. O Palmeiras também. Todos são times grandes como outros quaisquer. O que significa que, ainda mais esse ano, sem tanto investimento, o Flamengo tem que jogar como visitante de uma forma diferente. Vamos lembrar que ontem o Flamengo não tinha o Pulgar, o De La Cruz, perdeu o Gerson e foi sólido, né? E acho que aí, nesse duelo, é isso que nós vamos ter que... Se eu tenho notado uma melhora do Flamengo como visitante, eu preciso notar uma melhora do Palmeiras como mandante. Porque o Palmeiras tem jogador para jogar mais como mandante. Né? E é essa questão que está colocada para a temporada. Era o desafio de cada um. E não sou contra a dobra de lateral Gia e Mike, mas o elenco que o Palmeiras tem hoje permite 1000 outras soluções. Até porque a justificativa de barrar o lado esquerdo do Flamengo não cola, porque o Flamengo tinha um lateral esquerdo ontem, o Alexandre, que não passa do meio do campo. Então 2 jogadores para marcar o Everton Cebolinha, que está em má fase? Não. Errou. O Estevão centralizado, tudo bem, mas o Maurício já jogou na ponta direita quantas vezes da vida dele? Outras opções. E aí, concordo com o Massa totalmente. Além da estratégia mal feita, as trocas do Palmeiras foram muito ruins. Lembrando que quantas vezes o Palmeiras empatou o jogo com gol de cabeça de zagueiro ou com lateral na área tal, até isso ele perdeu. Parecia um jogo de mata-mata que, se o Palmeiras não fizesse qualquer coisa desesperada, não era. O empate não era ruim pro Palmeiras, a gente falou aqui. E ele descartou a possibilidade do empate. Aí ele... Ainda bem que o Massini falou, porque quando a gente for falar do São Paulo é a mesma coisa. Quando o técnico está suspenso, a responsabilidade é do técnico. Né? Sim, né? Então, claro que as decisões, sobretudo as da bola em andamento, não as do intervalo, muitas vezes elas têm que ser tomadas de uma forma mais imediata, né? Pelo auxiliar, né? Então, se o Castanheira quis trocar os dois, botar o Luigi e o Rafael Veiga lá naquele momento... Não foi o Abel. Então, a responsabilidade é do Abel. Não, foi ele. Eu tô te dando uma informação. Sim. Mas como isso pode? Ele pode falar? Mete uma mensagem, vai não sei o quê. Claro que pode. Não sei o que lá. Ele não pode estar no campo, ele não pode estar no estádio, mas ele pode estar na lua. Falar com o cara. Ele manda um zap. Tá. Exato. Né? Eu não posso ter no banco o Veiga, o Maurício, o Paulinho e etc. e jogar com o Gia e Mike na minha casa. Eu não posso. Até porque eu vou ferrar o meu melhor jogador, o Estevão. Que agora ganha fama. Só joga jogo contra não sei quem. Ontem como é que era? O cara foi marcado individual por um bom volante. Qual que era a criatividade do Palmeiras? E o Evangelista, ele é diferente do Rios. Né? Ele tem um jogo mais... picado, ele não tem a chegada, chute de média distância e tal. Então o Palmeiras, em termos de criatividade, e aí quando vai colocar os caras, coloca todos de uma vez, tira a possibilidade de outra. Então foi muito mal o Palmeiras em termos de estratégia ontem mesmo, e perdeu por causa disso, não por causa da arbitragem, né? Perdeu por causa disso, porque foi pior, e tinha
tinha mais armas do que o Flamengo para jogar, inclusive a sua torcida a favor. Vessa, quero te ouvir sobre o grande jogo da rodada, vitória do Flamengo grande, que aí acho que dá uma recalculada sobre time a ser batido, não sei o que e tal. Foi uma grande vitória, eu só queria começar pelo mandante, e a palavra que eu estou usando, mandante, ela não é por acaso, para eu dizer que o Palmeiras, neste momento, ele está na zona de rebaixamento da tabela, como se você pegar os jogos como mandante. Cara, isso não é pouca coisa. Eu não tô achando que o Palmeiras tem que ser o melhor mandante, mas não dá para estar na zona de rebaixamento. Ele tem 7 pontos como mandante e ele só não é o 18º, ele é o 17º, porque o Vitória nem empatou com o Santos em casa, senão o Vitória teria já ultrapassado o Palmeiras também, e só Santos e Sport teriam ficado atrás do Palmeiras. Isso é um problema. Ser o 17º mandante do campeonato, com todo o elenco que tem, com o dinheiro que tem e com o trabalho que tem de 4 anos e pouco de uma comissão técnica, eu acho um número bem significativo e que merecia reflexão. Outra coisa que merecia reflexão: como que uma comissão técnica de 4 anos e meio não resolve essa situação dos pênaltis? Isso não é um trabalho para a comissão técnica. Eu não sei. Eu não sei o que eles têm que fazer. Contrata uma psicóloga, faz um treinamento diferente. Eu não sei, mas não é normal e não é natural você ter uma estatística que essa que o Massa passou, com tantos pênaltis perdidos. Tá lá, um gol cheio para cumprir, um goleiro no meio, a bola e pôr a bola para dentro, os jogadores com tanta qualidade como o Palmeiras tem. Cara, eu não sei se é cabeça, se é falta de treino, se é perna, se é azar, mas tem alguma coisa acontecendo e que muitas vezes isso te destrói numa partida. Então é assim que você deixa de ganhar do Corinthians nos acréscimos, é assim que você deixa de abrir o placar contra o Flamengo, que deixaria você jogando da maneira que se adora jogar, com a linha baixa e pegando no contra-ataque. É assim em outros jogos, como numa final de Campeonato Paulista contra quase 50 mil pessoas, quando o seu principal batedor, por exemplo, bate daquela maneira. Então, é um problema e que uma comissão de 4 anos não está conseguindo resolver. É institucional, é do torcedor, eu não sei. Simplesmente virou uma questão que deveria ser melhor trabalhada e atacada por parte do clube. Ao pênalti do Murilo, eu queria que vocês prestassem atenção no Murilo. E vai parecer uma contradição no que eu vou falar. O árbitro, para mim, ele erra ao marcar o pênalti, mas o Murilo comete o erro no lance. Se vocês olharem para o Murilo, não tem bola. Ele não se preocupa com a bola. E o jogador tem que sempre tentar visar a bola. Não dava. Simplesmente ele toma o drible, a bola para ele é só um detalhe, e ele vai no corpo do lá, não tem bola. Ele não tenta atrapalhar a finalização, sim. E tenta atrapalhar. A grande discussão, né? Desculpa, Reza. A grande discussão se é suficiente atrapalha. Se é suficiente para ele interpretar como falta, né? Essa jogada. Mas ele tenta atrapalhar. Esse é o meu ponto. O Murilo erra. Por que eu acho que não era para ter sido pênalti? Porque esse é o lance para o árbitro decidir. E a interpretação do árbitro, no cheiro da grama, como diz o Arnaldo, foi de lance natural e normal. Não é lance para o VAR. Então parece uma contradição que eu estou dizendo. Ele erra ao marcar o pênalti, porque ele vê pelo vídeo. Se era o lance interpretativo e a interpretação dele foi de não pênalti, ele deveria ter mantido o não pênalti. Então, eu acho que ele errou nesse sentido. Ele deveria ter se bancado. Eu vi, eu tô do lado, eu vejo o braço, mas aquilo para mim, no cheiro da grama, eu não achei pênalti, vou manter o que eu estou dizendo. Ele tá nas costas do jogador. Esse é o meu ponto em relação a esse lance. Quando o Vessone fala que no pênalti do Flamengo
o Murilo não visa a bola, é porque o corte do Arrascaeta já tira o Murilo da jogada, né? E ele tenta atrapalhar minimamente a conclusão. Mas aí tá, eu acho que é uma coisa curiosa, bem interessante o lance, porque não era lance para cair, evidentemente. Agora, se ele não cai, não fica caracterizada a falta. Se ele perde a passada, e é por isso que eu falo, é tão maluco no Brasil, porque a gente o Palmeiras está convivendo, o São Paulo está convivendo, o outro time está convivendo, é a penalidade mínima. Se vocês perceberem, a quantidade de penalidades marcadas no Brasil é incrível, porque eles veem com a lupa mais a falta dentro da área do que a falta fora da área. Perceba o nível de falta, sobretudo que o Palmeiras cometeu no segundo tempo contra o Flamengo. A quantidade de butinadas. Só 2 complementos. A primeira, eu falei do Murilo, só para falar, o Arrascaeta, como o Arnaldo disse, ele dá aquela valorizada, é o mesmo Arrascaeta que conseguiu um pênalti mandracaço no 4-0 contra o Corinthians, não foi nada, enfim, ele fez de uma maneira ali, ele soube fazer, então ele é um cara inteligente dentro da área, tá claro isso daí. O Murilo, para mim, vacila, exagera, mas ele também faz a parte dele. E só para fechar, que eu estava esquecendo, o seu João Martins, quando a gente escuta o João Martins falando, parece que o Palmeiras nunca teve um pênalti a favor dele, como um pênalti mandrake, que não foi, ou que é discutível. O jeito que ele fala, parece que, olha, nunca... Cara, o que teve de pênalti pro Palmeiras, como aquele do São Paulo, teve do Fortaleza, que uma aberração lá de um suposto empurrão, enfim, foram vários, como todos os times têm. É que o jeito que ele fala... Eu queria saber do João. João, boa tarde. Como que o senhor estava no São Paulo e Palmeiras na pênalti do Vitor Roque? Você poderia me falar sobre esse lance? Cara, porque a maneira que o recorte que a gente viu aqui na transmissão parece que é um clube super prejudicado e que mais uma vez foi prejudicado e nunca é beneficiado, sendo que a banca paga e recebe. O Palmeiras fez uma ação com o Maurício de Souza, dizendo que vai contratar o Cebolinha para o lugar do Estevão. Só que é o Cebolinha do amigo da Mônica. E inadvertidamente alguém filmou, o Abel fez a ação e colocou lá: sai Estevão, entra Cebolinha, a figura do Cebolinha. Abaixo desta imagem tem lá os pontas. Mike tá no ponto, lateral é Giai e Marcos Rocha. Sim. Porque ele já foi lateral um dia. Então eu não... Gente, isso não é isso. Eu não quero mais falar sobre isso. Chega. Mas faz sentido. De novo, eu acho que não percebeu o adversário. O Flamengo jogou ontem pela primeira vez no ano com 2 laterais que não sobem. Então, o que ele queria... Varela e Alexandro. Então, batia lá, ficava aquela confusão. O que ele queria? Jogar o Estevão em cima do menino, o volante do Flamengo. Certo? Funcionou? Não funcionou. Não. Entendeu? Então, se não funcionou a estratégia, já no intervalo, faz a correção. Tá tudo bem, a gente às vezes pensa uma coisa... e erra. Às vezes eu penso, vou falar alguma coisa assim no programa, chego aqui e esqueço. Porque o Vitor Roque, cara, ele faz facão pro lado, não vê o pão. Facão pro outro, passou a picanha. Ele não vê, cara, ele não consegue receber uma bola. Veja quantas bolas ele recebeu. Em que pese todas as questões. O pênalti que não foi, o Palmeiras que foi mal. Teve uma superioridade tática do Felipe Luiz sobre o Abel ou o João Martins? No segundo tempo, no primeiro não. Eu acho que a tática do primeiro tempo, ela não foi perfeita para o Flamengo, porque teve o pênalti, o Palmeiras teve a oportunidade de deixar o jogo do jeito dele. O Felipe Luiz, eu acho que é bem interessante, porque a gente está aprendendo, está conhecendo ele, né? Então, quando o Massini fala do jogo do Cruzeiro, é importante, e acho que o Felipe Luiz observou outros times, como o São Paulo faz normalmente com o Palmeiras, com o Zubeldia, que é não deixar o Palmeiras fazer a pressão inicial, que é a característica do Palmeiras. Eu acho que ele tentou fazer isso, não funcionou tão bem. Tanto que o Palmeiras teve o escanteio, aí teve o pênalti. A partir do pênalti perdido, claro que abate o Palmeiras e tal. E aí o Flamengo, eu acho que se situa. Então, sobreviveu ao primeiro tempo. E aí é aquilo. O Palmeiras não muda para o segundo tempo, né? Com um banco que tem tanta opção. Nós estamos falando do Maurício, falando do Veiga, tem o Alan que vinha jogando bem, que desafoga o Estevão. E ainda disse, se era na Raiz, na live Raiz lá, vai ver lá, vai ver. Eu disse o seguinte:
Então, se é pra pôr o Mike, põe o Alan. Exato. Ele tava O Alan descansou no meio de semana. Pois é, ele é um colosso físico, é um bom jogador tecnicamente, é canhoto e dá companhia e mistura a marcação. De fato não deu para entender. Tudo errado. A falta de correção. Foi sim, eu acho que uma vitória tática inesperada até, mas muito por conta, e isso não é fácil, vamos reforçar o mérito do Felipe Luiz. Não é fácil da forma como, porque uma coisa é a forma como pensa o palmeirense com o Abel depois de tantos anos de vitória. Então o Massinho está falando aqui das questões que ainda precisam ser melhoradas. O Felipe Luiz está desafiando uma tradição no Flamengo grande, que é ter um time titular sempre, que é atuar com os melhores jogadores. Cara, quando que um técnico do Flamengo, com tanto desfalque, barrou o Pedro para um jogo fora de casa? Pensa bem nisso, gente. É uma baita de uma decisão. E a gente falava que estava fazendo, já tinha decidido fazer isso. Então, assim, eu acho que ele manteve, insistiu, entendia a questão dos dois. A gente falava na sexta, como o Marcinho falou, a nossa obsessão é falar antes. Quando a gente falava na sexta-feira que o Wesley não ia jogar porque ele estava suspenso, e isso poderia ser aproveitado pelo Felipe Luiz de uma outra forma fora de casa, porque o Wesley não sabe marcar, mas o Varela sabe, ele fez isso. Na verdade, a linha de 4 defensiva dele era uma linha de 4 de fato, porque os dois laterais eram marcadores. O Everton, fora de casa, funciona super bem. Você percebe como é o Everton, que muita gente pega no pé, não joga nada. O Everton é um marcador pela característica física, ele não faz falta. Ele é um marcador, ele marcou o Estevão sem fazer falta, porque ele tem um desarme muito bom, ele foi muito bem no jogo. Que às vezes o volante não aparece, né? Ele foi muito bem no jogo, né? E acho que a situação, como o M. Martins do Palmeiras vinha bem no Arrascaeta até o Abel destruir, Castanheira destruir toda a questão tática, e o Arrascaeta vai para cima do zagueiro e tal, Abel. Né? Abel. Então acho que o Felipe Luiz, ele foi bem do início ao fim, inclusive nas trocas, e acho que o gol de lateral que o Palmeiras toma no segundo, naquela... você tem que ficar passando 1000 vezes, não para os jogadores, mas para a comissão técnica do Palmeiras. E só uma coisinha que o âncora perguntou do Felipe Luiz, só que se a gente levar em consideração o histórico, me parece ser esse elenco do Flamengo, ou vários desses jogadores tal, ou essa comissão técnica do Palmeiras que tem dificuldade contra esse adversário. Porque o histórico, o Flamengo não perde aí por brasileiro há um monte de tempo em casa, foi com o Ceni, Renato Gaúcho, com um monte de gente e sempre levando muita dificuldade pro Abel. Dessa vez é diferente, quem tem mais jogadores é o Abel. Tô falando em relação ao Flamengo. Quem tem mais... Olha o banco do Flamengo ontem, olha o banco do Palmeiras, né? Então, o repertório do Palmeiras nessa temporada, ele precisa ser melhor. Porque ele tem mais jogador, mais opção, né? Todas as vezes que o Flamengo foi enfrentar o Palmeiras até esse ano, o Flamengo tinha mais jogador que o Palmeiras, pelo menos no discurso. Então... Desta vez, não é assim, né? O Flamengo tinha um volante da base para jogar, só. Ele tinha uma linha de 4 que não tinha defensor para entrar, fora o Danilo teria que entrar nas 4 posições. Ele tá usando bem os pontas, porque o Flamengo tem muito ponta. Então, ele tá jogando com 3 pontas. O Bruno Henrique virou centroavante, né? E o Luiz Araújo é um jogador... Demorou um pouco, Felipe Luiz. De todos os pontas, ele é o jogador mais inteligente que o Flamengo tem do lado do campo, né? Ele é um jogador que consegue dar a jogada que ele acha o Arrascaeta, uma jogada de rara precisão. Os outros são 880, né? Cebolinha, Michael, tal, não sei o quê. Mas ele não, acho que ele compõe melhor. Então, dessa vez, acho que o Felipe Luiz fez mais com menos. Foi uma ótima, talvez você falou, né? Uma das melhores partidas Felipe Luiz. Táticas do Flamengo, foi mesmo. O vídeo é isso aí. E como é bom, cara, eles serem mais sucintos. Porque logo pós-jogo e tudo mais, toda aquela adrenalina da derrota e tudo mais, eles começaram a falar em questões de arbitragem, que o Flamengo é isso, é aquilo.
Assim como o técnico dele, o assistente do Abel falou na entrevista dele. É muita historinha, sabe? Pô, reconhece, cara. E aqui tá, ó, o Massa, o Versone e o Arnaldo, palmeirenses. Olha o que eles hoje comentaram. Já caíram na real e tudo mais. Sim, tem aqueles pênaltis polêmicos, mas assim, o Flamengo foi melhor. No início, o Flamengo tentou diminuir a velocidade do jogo, tentou jogar no contra-ataque, diminuir a velocidade do Palmeiras, porque o Palmeiras, como ele viu que estava em casa e a gente estava costurado, todo desfalcado, com lesões, suspensões e tudo mais, eles vieram para cima, queria abafar e fazer 1 ou 2 para cima da gente. Felipe Luiz jogou sempre ali, ó, na marcação. Atlético de Madrid, pô, cabeça, hein? Aí lá dá aquele pênalti pro Palmeiras e o Rossi faz a do dia. O Rossi joga muito, cara. Parabéns, Rossi, o Flamengo, meu. Parabéns a mim, torcedor do Flamengo, e você também, rubro-negros. Nação. Aí continua o jogo, a gente lá, ó, naquela maciota segurando. No segundo tempo vem a virada. Felipe Luiz entende, meu, Cebolinha, cara, Cebolinha é uma negação, cara, esse cara tem que ir embora urgente. Ou uma bola que deu nele na diagonal nele, o cara não sabia dominar uma bola, não era pra partir pra cima, driblar e fazer aquela jogada e fazer o gol, era só pra dominar e esperar o outro chegar, tocar, rolar, fazer alguma coisa. O cara nem dominar uma bola, a bola saiu pela lateral. Que vergonha, que jogador é esse? Os caras só faz isso, vive uma profissão dos sonhos de muitos e não sabe fazer o básico. O básico, já viu ele cobrando escanteio? Pelo amor de Deus. Aí, Felipe, inteligente, vai lá e tira ele e mete Michael. Forçar a marcação ali no lado esquerdo. E aí, a nossa cereja do bolo. Aquele segundo gol. Mas antes veio o gol veio o pênalti em cima do Danilo, Arrascaeta. Tirou aquele cara que tava. Tirou o jogador que tava fazendo a marcação individual no Arrascaeta. Tirou o Gustavo Gomes. E veio aquela obra de arte que era a cereja do bolo. Wallace Ian e Ayrton Lucas. Pedro, primeiro foi o Pedro, dominou, já bateu de primeira de lado assim. Sobrou pro Wallace Ian. O Wallace Ian, desde dominar e pra não, ele já deu de lado do pé, dando de primeira pro Ayrton Lucas. Ayrton Lucas adiantou. O Danilão tentou tirar ela, sobrou pro Wallace Ian. O Wallace Ian virou o rosto e deu lá na esquerda pro Ayrton Lucas Caixa. Isso sim. E era pra ser mais, que nem o Massa falou. A sorte que o jogo acabou. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque eu ainda tô curtindo a nossa vitória. E somos vice-líder. Já na próxima rodada a gente assume essa ponta. Pode contar aí, me cobra aí, comenta aí, compartilha, diz aí o que você achou de tudo mais. Até a próxima, saudações rubro-negra.